Salve nação, saudações rubro-negras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartão Vermelho e Preto. Eu me chamo Felipe, sou flamenguista e estou começando esse projeto aqui no YouTube pra gente comentar sobre Flamengo, falar sobre Flamengo, ver notícias sobre e comentar sobre, dar opinião sobre, beleza? Então vamos para as notícias do dia. Bom, pra gente começar as notícias de hoje, do dia 15 de julho, a primeira que eu acho que é a mais importante é que o Pedro ele continua não sendo relacionado para o jogo contra o Santos, que vai ser na Vila Belmiro amanhã, nessa próxima quarta-feira, né? Se você estiver vendo esse vídeo na quarta, o jogo é hoje, às 8 horas da noite. E o motivo, provavelmente, ainda é relacionado ao problema dos treinos do Pedro, né? Que o Felipe deu aquela declaração bombástica na última coletiva pós-jogo do Flamengo, quando o Flamengo venceu o São Paulo por 2-0. E depois disso daí, aparentemente o Pedro teve uma reunião com os jogadores, mas não incluiu o Felipe Luiz nessa reunião. Então, não sei se ele já falou com o Felipe, não sei se ele falou com o Boto, a princípio não. E eu acredito que o Pedro deva sair do Flamengo. Eu acredito. A informação que corre aí, que os amigos jornalistas aí estão trazendo, é que os empresários do Pedro estão em contato com outros clubes tentando trazer propostas para a saída do Flamengo. Qual que é o problema? O problema é que eu acredito que o Flamengo não vai aceitar qualquer valor pelo Pedro. Então é provável que o Flamengo negocie o Pedro por pelo menos uns 20 milhões de euros aí, eu acredito. Não tenho informação, não faço ideia se vai ser realmente isso, mas é o que eu acho. Tá? Então, assim, eu acredito que o valor seja esse. E qual que é o motivo de eu acreditar que o Pedro acabe saindo do Flamengo? A notícia é que, a princípio, o Flamengo já está correndo atrás de outro centroavante. E o nome que aparece no momento é o Tati Castellanos, que é jogador da Lazio, atacante da Lazio, que, para quem não sabe quem é o Tati Castellanos, o nome dele é Valentim Castellanos e ele é o cara que fez simplesmente 4 gols no Real Madrid, caso você não lembre. Na temporada, se eu não me engano, de 22, 23, ou seja, uns 2 anos e pouco atrás aí, ele teve um jogo pelo Girona, na época ele jogava no Girona, e se eu não me engano até o Renier jogava com ele nessa época. E o Girona venceu o Real Madrid por 4-2 e ele fez os 4 gols. Se eu não me engano, ele acho que é o único jogador, não sei se no século ou se na história, que fez 4 gols no Real Madrid numa mesma partida. Então é um cara aí que os números dele na última temporada não são números assim que enchem tanto os olhos. Ele fez aí uma média de 1 gol a cada 3 jogos no campeonato italiano, foi mais ou menos 10 gols para 30 jogos, mais ou menos. Não sei exatamente os números. Mas, a princípio, a negociação não é fácil. A princípio, a informação que se tem é que a Lazio quer algo em torno de 35 a 40 milhões de euros por ele. O Flamengo vai pagar isso? Eu acho muito improvável. Apesar dele ser um bom atacante, um brigador, um cara que está sempre em todo canto do campo, e o mapa de calor dele é um mapa de calor que, assim, que é bem interessante. Ele parece ser um cara que é um cara provocador, um cara que corre atrás, que briga, que toma bastante cartão também, por reclamação. Então é um cara que se envolve na partida. É a cara do Flamengo, a verdade é essa. E, a princípio, esse é um valor muito alto. Eu acredito que o Flamengo deva tentar oferecer algo de, sei lá, no máximo de 25 milhões de euros. Se o Flamengo realmente tentar, também não tem informação, mas acho difícil a Lazio aceitar, não sei como é que vai ser. Vamos torcer aí para que seja uma transação concretizada da melhor maneira possível, né? E que a gente tenha aí um bom atacante para substituir o Pedro, caso o Pedro venha realmente a deixar o Flamengo, que eu acredito que vai acontecer. Lembrando, não tem informação, é só o que eu acho, baseado em tudo o que está acontecendo, né? Como eu falei, o Pedro ainda nem conversou com o Felipe. Então, o que tudo indica é capaz que ele saia. E ele continua não sendo relacionado, né? Enfim. Bom, e o Flamengo, como eu falei para vocês, né, divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Santos na Vila,
E eu vou trazer aqui para vocês os jogadores que são relacionados. Vamos lá. Essa foi a imagem divulgada pelo Flamengo com os relacionados. E temos aí, tá em ordem alfabética, então eu vou ler em ordem alfabética pra gente não perder tempo aqui tentando organizar. Tá? Os jogadores são Alan, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, o Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, João Vitor, Jorginho, o Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, que está voltando para o time principal após os jogos que ele fez no Sub-20. Ele jogou, se eu não me engano, agora na segunda-feira no Sub-20 contra o Atlético Mineiro, junto com o Lohan, né? E a gente está vendo que o Lohan também não está. Enfim, vou terminar aqui. Matheus Gonçalves, o Gonzalo Plata, o Agustin Rossi, o Chola, o Matias Vinha, o Wallace Ian e o Wesley. Tá? E também foi divulgada o possível time titular do Flamengo, que eu vou trazer para vocês aqui agora. E o provável time que o Felipe Luiz vai escalar, né, que parece que é o que vem treinando, bem parecido com o time que jogou contra o São Paulo, mas com uma mudança principal. O time provável deve ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na esquerda, o Varela. Ou seja, a princípio, Felipe não vai colocar o Matias Vinha. Talvez ele ainda não esteja nas condições que o Felipe queira para que ele jogue aí na lateral esquerda. Então a gente provavelmente deve ir com o Varela de novo improvisado. Tá? Na volância a gente vai ter Jorginho e o Alan fazendo aquela dupla de volante, né? Mais à frente o Arrascaeta e o trio de ataque com na ponta direita Luiz Araújo, o Gonzalo Plata centralizado fazendo aquela função ali. Ele tá fazendo muito bem, ele tá jogando bastante ali, tá se movimentando bastante, dando opção. O que ele e o Jorginho jogaram no último jogo assim é fantástico. E o Bruno Henrique na ponta esquerda. Essa é a provável escalação. O Michael também não está naquela lista de relacionados. Eu fui pesquisar para saber se era alguma coisa relacionada a uma possível saída do Michael, mas a princípio não é isso. Ele a princípio tem negociações aí envolvendo o Michael, mas a princípio ele sentiu uma dor. Tá? A princípio o Michael sentiu uma dor e não está relacionado para o jogo. Beleza? Bom, o Flamengo ele joga contra o Santos amanhã. Essa quarta-feira agora, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. O jogo é na Vila Belmiro, tá? Então é Santos e Flamengo. E o árbitro da partida é o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Os assistentes são Guilherme Dias Camilo, também de Minas Gerais, e Fernanda Andréa Gomes Antunes, também de Minas Gerais. E o VAR é o Caio Max Augusto Vieira, de Goiás. Tá bom? Então é isso, essas são as informações a princípio do dia. Se tiver mais alguma coisa eu tento trazer para vocês algum vídeo. Amanhã eu devo fazer algum vídeo antes do jogo. E é isso. Bom, tamo junto, um abraço, saudações rubro-negras. Amanhã a gente volta aí com mais informações. E se você tá gostando desse projeto, quer apoiar o projeto, se inscreve no canal aí, deixa um like, ativa o sino e é isso. Tá bom? Tamo junto, saudações de rubro-negras. Um abraço para todo mundo e até amanhã. Valeu.